Bem-vindos e bem-vindas nessa segunda-feira. A segunda-feira é um dia especial na minha vida. Eu adoro segunda-feira. Todo mundo fica doido comigo que eu falo. Mas eu gosto muito de segunda-feira. Segunda-feira é um dia de movimento, de ação. É um dia sensacional pra gente começar coisas novas, pra gente aprender. Então sejam muito bem-vindos. Hoje o nosso tema é um assunto que eu adoro falar, então prepare-se com o caderno e a caneta pra gente seguir dentro dessa semana do desafio do 2021 blindado. Sejam muito bem-vindos, Ju! Seu casamento estava sensacional, sensacional. Adoramos poder dividir esse momento com vocês, foi top. E agora chama todo mundo que tá aí na sua casa, quem já ainda tá fazendo com você o 2021 blindado, o desafio, e vamos embora pra live. O tema de hoje vai ser reserva de emergência. Como você constrói a sua reserva de emergência, o que é esse negócio e como que a gente pode usar algumas ferramentas, algumas técnicas simples para não se sabotar durante a construção da nossa reserva de emergência. Vamos lá? Hoje vai ser um dia de muito conhecimento. Deixa eu compartilhar essa live aqui, convidar a galera para entrar também. Hoje é segunda-feira, dia de aprender coisas novas. Vambora! Tô compartilhando aqui, ó, pra galera ver a live. E vamos que vamos. Pronto, já encaminhei para várias pessoas irem entrando aqui também. Sejam muito bem-vindos e bora pro assunto. Você já deve ter ouvido falar de alguém que você conhece, uma propaganda, um anúncio, falando a respeito de investimentos e principalmente sobre como construir uma reserva de emergência. Mas eu queria começar essa conversa com você perguntando, você sabe exatamente o que é a reserva de emergência e para que finalidade ela serve? Para que a gente precisa criar uma reserva de emergência? Se você sabe, a gente vai compartilhar do mesmo conhecimento agora. Para quem ainda não sabe exatamente o que é a reserva de emergência, tem um certo palpite, mas ainda não tem uma exatidão. Uma reserva de emergência eu vou te contextualizar através de uma história. Imagina que você está na sua casa cozinhando. Não sei se você é muito bom com a cozinha ou não, mas você estava fazendo uma comilança lá na hora do almoço e por algum motivo você se distraiu. Aquele almoço que você estava fazendo, perto do seu fogão, você esqueceu o pano da louça. O que vai acontecer com a sua distração? O pano da louça pegou no fogo ali do fogão e sua cozinha começou a incendiar. Só que lá na sua casa tinha um extintor de incêndio. E você sabia exatamente onde ficava esse extintor. O que seria mais interessante nesse momento? Você saber que tem um extintor de incêndio na sua casa para poder resolver o problema do incêndio? Ou você ligar para o bombeiro e esperar vir o socorro para conter o fogo? Seria muito mais fácil e eficiente se você tivesse aí na sua casa um extintor. E é exatamente essa analogia que faz ligação com a reserva de emergência. A reserva de emergência é aquele socorro que você sabe que tem, tá lá guardadinho num cantinho da sua conta bancária ou em um lugar dentro de uma corretora, que você sabe que é um dinheiro que você pode contar em caso extremo de necessidade. É muito importante você ter a reserva de emergência, a consciência do que ela é, porque você vai ter necessidade de saber como construí-la e em qual momento utilizar. A grande chave de todos os recursos financeiros ou de todos os investidores é ter uma reserva de emergência muito bem consolidada, para que todos os investimentos, todas as decisões financeiras que impactam na sua vida, elas possam ser tomadas com cautela. Por isso que é tão importante esse tema. E agora, beleza, a gente fez essa analogia ali com o incêndio e você entendeu que se você tivesse aí num momento de necessidade, o seu extintor seria como a sua reserva de emergência para te socorrer, né? Mas você sabe exatamente como construir uma reserva de emergência? Você já teve alguma orientação financeira sobre como consolidar ela? Quanto de dinheiro que é necessário? O que ela representa no seu orçamento? Pois é. A reserva de emergência, ela é diferente para cada tipo de pessoa. Porque ela vai se basear no quanto você tem de custo para viver. E aí você pode ser uma pessoa que tenha um alto custo, um custo moderado, um custo médio. Depende muito, né? Se você tem mais gente, dependente de você, se você é sozinho. Seus padrões de vida definem quanto você gasta. E aí, para construir uma reserva de emergência, o primeiro ponto é
o custo que você tem para viver. Como que você chega nesse número? Você vai pegar e fazer aquela fotografia financeira que a gente já conversou em outras lives aqui no Instagram, que é você anotar num papel tudo que você tem de entradas e tudo que você tem de saídas do seu dinheiro. Os seus gastos para viver são aqueles que são inerentes à sua alimentação, transporte, alimentação, moradia. São as coisas que você não consegue viver sem. Ali não vai entrar assim, ó, tipo comprar um tênis novo todo mês, não vai entrar e jantar no Mortadela toda quarta-feira. Essas coisas aí tu não tenha ciência de que isso não é emergencial na sua vida. Coloque os custos que você não conseguiria viver sem eles. E aí você vai ter um valor mensal. Agora é a hora de construir a quantidade desse custo que você vai precisar acumular para então dizer que você tem uma reserva de emergência. Isso agora vai depender muito se você é uma pessoa que tem um salário ou se você é uma pessoa que tem uma renda variável. Por que isso muda muito? Uma pessoa que ela tem estabilidade de um salário, estabilidade na verdade no sentido de receber todos os meses e saber exatamente quanto vai entrar. Porque nem mesmo num trabalho você tem 100% de segurança e estabilidade. Você pode ser desligado a qualquer momento, pode acontecer um problema dentro do sistema e você até mesmo se concursado for, você pode se ver no olho da rua no dia seguinte. Então, a estabilidade que eu quero usar aqui é o fato de ter um salário que você já sabe quanto será todos os meses. Se você é essa pessoa que sabe quanto que vai ganhar todos os meses, você vai precisar acumular o equivalente a 6 meses do seu custo de vida. Você vai pegar aquela tabela lá que eu falei pra você fazer, né? Pega todos os custos, soma e vê quanto é que dá. Vamos supor que deu R$1.000 por mês. Esse é seu custo para viver. A sua reserva de emergência, ela tem que alcançar 6 vezes esse valor, que significaria ter 6 meses da sua vida pagos pela sua reserva. Se acontecesse qualquer coisa, você teria aquele dinheiro. Ou seja, nesse nosso exemplo aí, R$6.000 seria o recurso que você precisaria acumular. Isso se você tiver essa segurança da renda que eu comentei, né? Agora vamos supor que você é uma pessoa que tem a renda variável, que você não sabe quanto você receberá no próximo mês e nem se vai receber. E não é nada de errado com isso, viu? Tem muitas pessoas que eu conheço que têm renda variável e que conseguem escalar muito mais o seu rendimento do que eu, que tenho renda fixa. É importante você só entender qual que é a sua condição, se é uma renda variável ou uma renda fixa, para você construir a sua reserva de emergência adequada, tá bem? Mas não existe a melhor ou a pior nessa condição. Então você é um autônomo ou você é um vendedor, a sua renda depende do quanto você vender ou do quanto você produzir. Aí o que você vai ter que fazer? A sua reserva precisará representar o equivalente a 12 meses do ano. Então, se você gasta lá o mesmo R$1.000 por mês, para você chegar na sua reserva financeira, você vai ter que colocar 12 meses esse valor num lugar guardado, ou seja, R$12.000. Por que é necessário você entender esses valores? Não dá para pensar em fazer o próximo passo, ou seja, investimentos para médio prazo, investimentos para comprar sua casa, investimentos para sua aposentadoria, investimentos, sei lá, em um bem material que você sempre quis aí, um carro novo, uma cirurgia plástica, um curso no exterior. Não dá para você fazer enquanto você não tiver acumulado a sua reserva de emergência. E aí já bate o desespero na metade das pessoas, elas já se desanimam porque falam, putz, eu queria R$10.000, aqui eu tô vendo que o meu custo de vida para 6 meses é 10 mil. Eu não tenho isso e eu já queria ir viajar. Pois é, a vida é feita de escolhas. Você pode usar o seu dinheiro para aquilo que você quiser. Só que existe uma diferença entre as pessoas que têm a reserva de emergência e as que não conseguiram consolidar. Primeiro que pessoas que têm a reserva de emergência, elas têm autonomia para decidir o que elas querem fazer da vida delas. Se você tem 6 meses do seu custo guardado, você pode decidir ir viajar para um lugar de férias e gastar um pouquinho mais. Porque você está tranquilo que se acontecer qualquer coisa fora do seu controle, você tem uma reserva financeira para te ajudar. As pessoas que têm a reserva, elas também têm segurança para arriscar mais nos seus próprios negócios
ou até mesmo em investimentos financeiros mais arrojados. Um exemplo, se você é um empresário, vamos supor que você é um empresário do ramo de eventos, você faz aí fotografia de eventos. Você já tem a sua reserva de emergência consolidada, lá você tem 1 ano do seu custo guardado, e aí você resolve que você quer investir num curso que vai te deixar a pessoa mais qualificada da sua cidade, só que esse curso ele é fora do país, você tem que ficar 1 mês sem trabalhar. Você não vai ter problemas com isso, você vai poder fazer esse curso. Por quê? Você sabe que se acontecer qualquer coisa fora do seu controle, a sua reserva está lá guardada. Não tem problemas de você tomar decisões que são bastante diferentes da sua rotina, porque você tem esse recurso aplicado. E aí vem um ponto, né? Que também, além de autonomia, você tem uma tranquilidade e segurança para poder tomar as decisões. Imagina só, você sair de férias sem 1 centavo guardado, você não tem reserva de emergência. E nessas férias você decidiu pegar o carro e ir andando de carro até o Rio Grande do Sul. No meio do caminho você sofre um acidente de carro, bate o carro e por azar você e o cidadão que se envolveu no acidente não tem seguro. Lascou, né? Você não tem dinheiro para consertar o carro, não tem dinheiro para pagar o conserto do outro veículo e ainda não vai aproveitar suas férias porque você vai ficar pilhado. Imagina se fosse diferente o cenário, se você tivesse consolidado a sua reserva e pudesse seguir a sua viagem mesmo com esse imprevisto, porque você saberia de onde tirar o recurso. Faz toda a diferença, não é mesmo? Eu vi e vivi em muitas famílias que não tinham 1 centavo guardado. E era um caos. Era um caos na terra, era assim, ó, a gente não saber o que ia acontecer na próxima semana. Eu vivi isso dentro da minha casa também, já falei pra vocês, né? Meus pais eram autônomos, são ainda, e eles tinham essa questão da renda variável e nunca aprenderam a investir uma parte para fazer uma reserva financeira de segurança. Isso teve impactos bem fortes na nossa criação, isso teve impactos na forma como a gente se viu depois de adulto, né? Eu tinha essas crenças e tive que ir quebrando uma de cada vez para não viver a mesma situação que era lá atrás, quando os meus pais ainda não tinham essa noção aí de lidar com o dinheiro. Hoje em dia, como eu acabei sendo introduzida dentro do mercado financeiro, eu também pude trazer esse conhecimento para dentro de casa e compartilhar com eles boas práticas, né? O que fez um resultado melhor. A tranquilidade, gente, dentro de um lar, ela é fundamental. Eu falo para vocês aí também que estão aí consolidando uma vida 2 agora. Casais novos ou pessoas que pretendem viver em unidade com alguém, né? Pessoas que pretendem dividir o mesmo teto com a pessoa. Experimenta não ter planejamento financeiro e reserva de segurança para você ver. A primeira briga que vai dar, o primeiro quebra-pau vai ser sobre dinheiro. E é horrível quando você discute com a pessoa que você vive sobre dinheiro porque vocês não aprenderam a lidar com isso. Vocês têm que discutir por outras coisas, vocês têm que discutir por qual vai ser a cor da parede, quantos móveis vocês vão colocar na sala e na cozinha. Vocês têm que discutir qual que vai ser o destino das férias, coisas muito mais relevantes do que discutir por causa de dinheiro. Por isso que eu quero que você passe essa informação adiante. Principalmente se você sabe aí, ou se você é essa pessoa que pretende logo juntar as escovas de dente, né? Já começa montando a sua reserva financeira, sua e de seu parceiro, que você vai aprender a ter uma vida muito mais tranquila quando o matrimônio começar. A Ju aí começou a vida agora também de casada, ela com certeza vai poder vivenciar disso, né, daqui a um tempo. Tenho certeza que eles têm uma boa unidade, assim como várias pessoas que a gente conhece, vários casais têm unidade, e eles já constroem essa condição financeira antes mesmo de morarem juntos ou de darem um passo mais expressivo na vida, né? É muito importante você começar com o pé direito nas coisas, tá bem? Por isso que a reserva de emergência ela vai ser fundamental para qualquer pessoa, mas principalmente quando você for dividir o teto com alguma pessoa. Outra questão muito interessante que a reserva de emergência traz é você poder tomar a decisão de continuar ou não fazendo aquilo que te dá renda hoje. O que isso significa? Vamos supor que você acumulou 6 meses do seu custo de vida e você resolve que você não está mais contente no trabalho que você está tendo. O que você pode fazer? Tomar uma decisão. Ou você revê aquilo que você está vivendo no trabalho e ajusta, se for possível continuar, ou você diz, olha, eu fui contente até agora, aprendi o que eu precisava, mas eu preciso seguir o meu caminho para uma outra jornada, para um outro destino. E aí você vai tranquilo, porque você sabe que seu dinheiro vai estar lá para pagar a conta de luz, a sua comida, a sua habitação, não vai te faltar e você não vai passar necessidade.
O problema do ser humano não é passar necessidade. O problema é a gente não aprender o que isso quer trazer de ensinamento. Ninguém merece viver no aperto. Gente, é horrível você ter que viver angustiado, você ter que fazer as coisas tudo ali atropelado, ou você ter que acordar todos os dias para ir trabalhar num lugar que você é infeliz, porque você tem problemas ou você tem medo de uma coisa tão comum, que é o dinheiro. O dinheiro não pode ser a sua principal motivação para você continuar ou não onde você trabalha, por exemplo. Ou você continuar ou não empreendendo naquele segmento que você faz. O dinheiro precisa ser a consequência, o resultado de algo que você ama fazer. Não pode ser o seu principal alvo. Enquanto o dinheiro for o seu principal alvo, você vai viver angustiado e infeliz. Vai por mim, já fiz muitas vezes isso. De ir só pelo dinheiro, só pela quantia, só pelo quanto eu ia receber. E, gente, isso é uma frustração. Isso aí você tá alimentando uma angústia a longo prazo. Só vai te trazer malefícios. E aí, no final, você nem sabe mais o porquê que você tá levantando da cama pra sair daí e trabalhar. Então, fica uma dica também pra quem quer aí mudar de carreira, pra quem quer fazer uma nova história dentro da sua vida. Construa a reserva de emergência. Calcula bem certinho lá que você vai conseguir com certeza realizar os seus sonhos daqui pra frente. Pois bem, agora que a gente sabe o que é reserva de emergência, como calcula ela, né? Pega ou 6 meses ou 12 meses, dependendo da sua fonte de renda, pega o custo, né? E aí, onde é que tu vai deixar esse dinheiro? Tem muita gente que uma das motivações também para que eu começasse a fazer as lives, muita gente vinha me chamar no particular, no WhatsApp ou quando me encontrava, perguntar como que faz para fazer investimento. Nossa, essa bolsa de valores, tá todo mundo falando disso, se fala mais da bolsa de valores do que a bolsa da Vitor Hugo, da Prada. E aí todo mundo ficou num frenesi assim maluco, principalmente ano passado, né? Que a bolsa subia e caía e despencava e fechava tudo, foi uma loucura. E aí despertou o interesse de muitas pessoas de investir em ações, em fundos de investimento, enfim. Mas aí eu te digo uma coisa. Imagina você começar a se aventurar, né, no mundo dos investimentos sem ter uma reserva. Olha só um dos possíveis cenários que pode acontecer. Um dos possíveis cenários que podem acontecer é você estar ali animado, né, empolgado com os investimentos, com o que você tem lido aí na mídia, visto no YouTube, enfim. E aí você pega R$2.000 que te sobrou e coloca na bolsa de valores. Sem analisar nada, só indo pelo que as pessoas falam, sobre o que o seu amigo falou, que ele tá especulando e tal. Aí você vai lá e investe. Qual que é o risco que pode te acontecer? De você perder esse dinheiro no curto prazo. Porque quando você faz investimento na bolsa de valores, se você faz a análise correta do investimento, do ativo que você fará o aporte, você não tem como perder. Você vai tendo ao longo prazo recompensas, que são os dividendos, né? Mas se você só foi lá para se meter, para ver como é que era, né? Você tem o risco de você corre o risco de perder esse dinheiro. E qual que é o problema? Vai que esses R$2.000 você estava contando para pagar o financiamento da sua casa do mês que vem. Era o único dinheiro que você tinha. E aí na empresa eles perceberam que seu desempenho não estava tão bom assim e te mandaram embora. Beleza que você vai ter alguns benefícios de ter sido mandado embora, mas aí você se vê em apuros, porque o único dinheirinho que você tinha, você colocou no cassino, né? Você jogou simplesmente assim ao universo e queria que voltasse um retorno. Gente, assim não funciona para reserva de emergência. A sua reserva de emergência, ela precisa ficar num lugar que te dê segurança. É igual aquela história do extintor que eu comentei. Tá lá no cantinho, você sabe que o recurso tá lá. Não vai desaparecer o extintor, a não ser que você tire. Você não vai correr o risco de quando for pegar o extintor tá vazio. Porque tudo isso pode ser associado aos investimentos mais arrojados. Não que eles vão te dar prejuízo, mas se você colocar o seu dinheiro em algo que seja variável de retornos, qual que é a probabilidade que vai acontecer? Você não sabe quando você vai usar a reserva de emergência, porque o nome dela sugere, né, reserva de emergência, que você só vai utilizar num momento que estava fora do seu controle. E quando que vai ser esse momento? Você não sabe. Você não sabe quando você vai precisar acionar sua reserva de emergência. Por isso, se você colocar o seu investimento em algo que é muito variável, que a gente chama de muito volátil, corre o risco de quando você precisar daquela grana, você não ter como tirar. Por isso, quando você for lá acumular a sua reserva de emergência, você precisa buscar
investimentos um pouco mais conservadores. E o que isso significa, né? É muito fácil para a gente usar alguns jargões, alguns termos do mercado financeiro e as pessoas ficam, às vezes, perdidas, não sabem exatamente o que significa. Conservador é você conseguir aliar 3 pontos de qualquer investimento, tá? Só que um vai ser sempre mais para baixo do que o outro. Eles vão sempre ser... eles vão correr para lados diferentes. Que são os 3 quesitos para qualquer investimento. Risco, liquidez e rentabilidade. Então, quando você for escolher a sua reserva de emergência, o que você quer? Correr muito risco ou correr pouco risco? Você quer correr o risco de a sua casa estar pegando fogo e o seu extintor estar trancado com um cadeado que você não consegue abrir? Ou você quer ter facilidade em poder pegar esse extintor para apagar o fogo na hora da emergência? Você quer ter facilidade. Então você não pode correr muito risco. Significa que a sua reserva de emergência precisa ficar em investimentos com baixo risco. E aí, o que acontece quando o risco de um investimento ele é baixo? O retorno dele, ou seja, a rentabilidade, também vai ser um pouco menor. Porque para que eu consiga ganhar um pouco mais de retorno, eu às vezes preciso me expor a um pouco mais de risco. Eles sobem juntos. Quanto mais risco você corre, maior é o seu retorno exigido, a sua rentabilidade esperada. Então, a sua reserva de emergência não pode seguir essa curva, risco alto e retorno alto. Pelo contrário, você precisa buscar risco mais baixo e rentabilidade moderada também, mais baixa. Por quê? Esses dois, estando mais baixinhos, né, o risco e a rentabilidade, vão te garantir uma coisa, que é o terceiro pilar dos investimentos, a liquidez. O que é liquidez? Liquidez é a capacidade, a velocidade com que você consegue transformar alguma coisa em dinheiro. Então você imagina o seguinte, você tem lá a sua reserva de emergência, você já sabe que gasta R$1.000 por mês e para ter uma reserva de emergência você precisaria no mínimo 6 meses desse dinheiro guardado. Então você precisa de 6 mil. Aonde que você vai guardar esse dinheiro? Você vai comprar uma casa com 6 mil reais? Para sua reserva de emergência, no caso? Não vai, né? Porque vamos supor que você guardou a sua reserva de emergência numa casa, você botou todo o dinheirinho que você tinha, eram 6 mil reais, você comprou uma casa. Supondo aqui que consiga comprar uma casa de 6 mil. Aí, você comprou a casa hoje, semana que vem, antes do carnaval, você foi demitido do seu emprego. E você precisa urgentemente pagar o financiamento do seu carro. Como é que você vai vender a casa em uma semana para conseguir pagar aquela emergência que você tem, aquele custo de vida? É provável que você consiga vender a casa? Olha, é provável que até você consiga vender, mas não pelos mesmos 6 mil que você investiu. Provavelmente, para você conseguir vender rápido, você vai ter que dar um desconto muito grande. Que é igual quando você vai comprar uma peça na loja. Se a peça tá muito cara, é mais difícil alguém levar aquela peça assim, de uma hora para outra. Agora, se tá na liquidação e aquela peça de roupa tá super barata, vai aparecer um comprador. Funcionaria a mesma coisa para sua casa. Por isso, a reserva de emergência, ela não pode ficar em ativos que sejam difíceis de fazer virar dinheiro. Tem uma frase que eu aprendi com um professor que dizia o seguinte: dinheiro só é dinheiro quando ele vira dinheiro. Ou seja, você até pode ter patrimônio alto, você até pode ter bens imobiliários, casas, fundos de investimento, ações, carros, enfim, você pode ter um monte de investimentos. Só que dinheiro só é dinheiro quando ele vira dinheiro. Então você só vai poder dizer que as suas contas são pagas pelos seus ativos quando você conseguir ver o dinheiro para transacionar. Por isso que precisa de alta liquidez. É só isso que você precisa entender a respeito de liquidez. Rapidez com que eu consigo fazer aquilo que eu tenho guardado na minha conta ou aqui na minha casa virar em dinheiro. E aí você começa a encontrar no mercado soluções, né, opções de investimentos que eles atendem essas categorias que eu comentei. O que são exemplos, né, de investimentos para você aplicar a sua reserva de emergência? Quando eu falo aplicar, é pegar aquele dinheiro que você vai guardar e colocando nesse lugar, tá? Porque às vezes você não tem aqueles 6 mil.
já disponível. Você vai começar a guardar todo mês um pouquinho até chegar naquele valor. Aonde você vai pôr? Bom, tem uma infinidade de alternativas. Eu trouxe alguns nomes para você começar a pesquisar. E até a gente vai explorar um pouco mais deles aqui ao longo das semanas, né? Dentro dos nossos conteúdos. Mas são fundos de investimento em renda fixa, que são fáceis de você entrar, são mais simples para você entender. CDBs de bancos, que são investimentos com baixo risco, com alta liquidez, fácil de você também acessar. RDCs de cooperativas, que são a mesma coisa que os CDBs, eles também são ótimos investimentos para que você tenha retorno. Você pode colocar também no Tesouro Selic, que é uma forma de investimento no Tesouro Nacional. Isso tudo que eu fui mencionando, você pode manter o seu dinheiro de reserva de emergência sem problemas, porque você vai conseguir tirar esse dinheiro se te acontecer algum problema ou alguma emergência. Tá muito comum no mercado chamar também a reserva de emergência como reserva de oportunidade, mas isso pode dar uma confundida na sua cabeça, porque se você pensa assim, ó, vou chamar minha reserva de emergência de reserva de oportunidade, as coisas que para você são importantes sempre vão ser uma oportunidade para comprar quando estiverem mais barata. Quer ver um exemplo? Se você é uma pessoa fascinada em jogos, em games, você tem lá a sua reserva de emergência. Você sabe que ela é para ser utilizada para casos mais extremos, né? Como uma doença, um desemprego, uma troca de cidade, filhos, enfim, alguma coisa inesperada que aconteceu, uma catástrofe. Mas daí os games para você são muito interessantes, são muito importantes, são parte fundamental da sua vida. Aí apareceu lá no site, sei lá que site que vende games, porque eu não sou muito antenada nisso, mas vamos supor que na Amazon vende games. E você viu que os seus games preferidos estão por 70% do valor original. O que você vai fazer com aquela reserva? Com certeza você vai querer tirar aquele dinheiro para poder comprar esses games que estão na promoção, eles estão numa ótima oportunidade de compra. Olha, meu amigo, minha amiga, cuidado. Nem tudo que reluz é ouro, já diria minha avó, né? E eu já vim com essa cor do amarelo aí para reluzir bastante prosperidade e dinheiro para você. Mas nem tudo o que parece uma oportunidade, uma ótima oportunidade, na verdade tem que ser priorizado por você. Talvez você até esteja querendo aquele game novo, aquele celular super atualizado, aquela roupa diferentona que agora tá na liquidação. Mas será que realmente você vai usar a sua reserva de emergência para isso? Ou você vai tentar planejar dentro do seu orçamento lá um percentual do seu salário ou da sua renda para comprar aquilo que você gostaria? Eu te sugiro fortemente que você faça essa segunda alternativa. Deixe a sua reserva de emergência longe dos seus olhos, longe da possibilidade de você consumir ela. Use realmente se você não tiver alternativa, se você não tiver para onde recorrer. E fundos de oportunidades, na minha concepção, eles são possíveis de construir a parte da reserva de emergência. Nós aqui em casa, por exemplo, quando eu falo nós, somos eu e André. A gente tem o nosso fundo de emergência, que é o nosso custo de vida pago por pelo menos 6 meses. No meu caso, 6 meses, no do André 1 ano, porque o André, ele tem renda variável, né? Como ele acaba tendo, ele é autônomo, então ele precisa de uma renda, de um tempo um pouco maior de reserva de emergência. Mas a nossa reserva de emergência, ela fica aplicada em um determinado local. E a nossa reserva de oportunidade fica em outro, porque nós entendemos que são coisas diferentes. A reserva de emergência é para quando o pau tá pegando, para quando não tem para quem pedir ajuda e nós não queremos financiar um recurso. Agora, a reserva de oportunidade é para quando realmente surge uma oportunidade de comprar algum ativo mais barato do que ele realmente está sendo negociado no mercado. Um exemplo que eu e o André fizemos, né, com mais frequência, ou a gente investe a nossa reserva de oportunidade em ativos do mercado financeiro, como ações, fundos de investimentos, debêntures, enfim, ou a gente investe em compras de imóveis com um percentual muito abaixo do preço de mercado deles. Porque um imóvel, na nossa concepção próprio, ele não tem muitas vantagens quando você não o compra com um grande desconto. Mas essa é a nossa concepção, a gente vai falar disso em um outro momento, que nós tivermos oportunidade, tá? Eu só quis trazer o exemplo
para você poder diferenciar o que é um custo de oportunidade, uma reserva de oportunidade e uma reserva de emergência. Não misture os dois nesse primeiro momento, tá legal? Ao longo do tempo você vai ganhando maturidade, você vai aprendendo a lidar com isso, aí talvez você até possa mesclar os dois. Mas eu particularmente prefiro manter dois fundos diferentes, um de emergência e o outro de oportunidade, tá bem? E aí, eu até anotei algumas coisas para não esquecer, né? O importante você lembrar é o seguinte: o fundo de emergência, ele é o primeiro passo para você fazer as suas próximas decisões. Seja investir para uma compra de um bem de um valor maior, seja para fazer uma viagem dos seus sonhos, ou seja até mesmo para você pensar no próximo passo, que é investir em alguma coisa um pouco mais arrojada e até na sua aposentadoria. Então, sabendo disso, o fundo de emergência não é para você enriquecer. O fundo de emergência não é para servir de renda para você passiva ou ativa, dependendo da sua concepção. O fundo de emergência é só para você ter reservado aqueles meses que eu comentei. Por que eu tô falando isso? Tem muitas pessoas que acabam se viciando em só investir o dinheiro em fundo de emergência. E aí o que acaba acontecendo? Elas deixam no jogo, elas deixam na mesa dinheiro, elas acabam deixando na mesa dinheiro por não investir em ativos melhores, de maior rentabilidade, o que vai fazer com que ela, ao longo prazo, deixe de ganhar muito dinheiro. Então, o fundo de emergência precisa ser exatamente aquilo que eu falei, nada mais do que isso. Não guarde todos os seus ativos no seu fundo de emergência. Quando eu digo isso, é para você não aplicar tudo que você tem só em CDBs, em RDCs, só em Tesouro Selic, só em fundos de renda fixa, porque dessa forma você não vai conseguir ampliar os seus ganhos, você não vai conseguir potencializar os seus rendimentos. É muito importante você aprender os próximos passos. Não se vicie só na primeira fase. É igual no videogame, né? Você quer só ficar na primeira fase porque você consegue derrotar todos os obstáculos. Não faça isso, vá para a segunda fase. Mas primeiro construa a sua reserva de emergência. Ela não é para enriquecer, mas ela é um colchão muito importante para que você realmente possa dar os seus passos adiante aí na sua evolução rumo a rumo à independência financeira e rumo aí à liberdade financeira. São duas coisas diferentes. Eu não sei se você entende a diferença de ambas, mas liberdade financeira é você poder escolher fazer o que você quer, da onde você quer, no tempo que você gostaria, com as pessoas que você escolheu para estar. E independência financeira é quando você não depende mais das suas fontes de renda. O seu dinheiro trabalha de forma ativa para você. Então são duas coisas diferentes. Não deixe as pessoas te dizerem que independência financeira independência financeira e liberdade são a mesma coisa, porque não são. Eu posso dizer que hoje tenho liberdade financeira, mas eu ainda não conquistei a independência, porque eu ainda dependo de uma fonte de renda para aplicar recursos aonde um dia vai ser a minha fonte de renda, tá? A gente vai falar bastante disso nas próximas semanas também, para te ter esse diferenciamento, essa diferenciação, tá? Do que é independência e do que é liberdade e qual das duas você quer buscar agora. Muito bem. E aí, eu quero provocar você com 3 atitudes bem importantes pra gente poder finalizar a live de hoje sobre esse tema da reserva financeira, para você não se auto-sabotar quando começar a guardar dinheiro lá nesse fundinho, nessa reserva, tá? Entenda a primeira coisa, que o fundo de emergência, ele precisa ser construído agora. Se você até hoje não parou para pensar nisso e não tem 1 centavo guardado lá na sua conta bancária que te permita ter tranquilidade, se coça. Começa a ver dentro das suas despesas o que é possível cortar para você realmente construir a sua reserva de emergência, tá? Senão você vai ter daqui a uns anos o arrependimento de não ter começado hoje. E isso é uma coisa importante também. Nunca é tarde para você fazer o primeiro investimento. Será tarde você pensar que deveria ter feito o investimento e ao invés disso ter gastado com outra coisa porque você achava que era pouco dinheiro. Nunca é pouco. Você tem que sempre fazer a estratégia do montinho-montão. Começa com um pouquinho, daqui a pouco você tá com um montão e aí o seu dinheiro vai crescendo, vai trabalhando pra você, o seu patrimônio vai se multiplicando, tá? Não espere ter muito pra começar a investir, a guardar seu dinheiro. E aí eu separei aqui pra vocês
3 dicas para vocês terem autocontrole na hora de construir a reserva de emergência. São 3 dicas simplérrimas. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir colocar aí na ponta do lápis pra já não esquecer e pra começar a aplicar dentro dessa semana ainda, tá? Primeira dica. Pra você não se auto-sabotar quando tiver lá o dinheiro guardado. Porque você vai olhar pra aquele dinheiro e vai falar, vou gastar tudo, vou sair no carnaval e comprar um monte de abadá pra ir pular o carnaval, que nem tem, né, esse ano. Não confie em você. O que isso significa? Você precisa, todos os meses, já estabelecer uma quantia que você vai destinar para reserva de emergência. Ora, se você já sabe que precisa chegar em 6 mil reais, lá daquela conta que a gente fez no começo, que o seu custo de vida de 6 meses é 6 mil, então você já tem que calcular quanto que hoje da sua renda você consegue tirar e já ir reservando. Não confie em você, que você vai tirar esse dinheiro depois que todas as suas contas estiverem pagas. Não confie e faça isso como primeiro lugar. Chega esse mês agora de fevereiro, talvez você ainda não tenha recebido o seu salário, e olhe o quanto que você recebeu. Você esse mês provavelmente tem alguns compromissos obrigatórios, que são os seus custos para viver. Tira e paga já esses custos, a alimentação, a sua faculdade, a sua luz, a sua água, as coisas que você não consegue viver sem. E aí aquele dinheiro que sobrou, que seria o seu gasto supérfluo, já investe para começar a fazer sua reserva de emergência. Ah, mas sobrou só 50 reais. Não faz mal. Começa com 50 que daqui a pouco você vai tomar a disciplina, tomar o hábito de fazer isso todos os meses. Isso agora. Mês que vem, faça primeiro o cálculo da reserva de emergência. Você entendeu que tem que guardar 200 reais? Chegou teu salário no mês de março, já pega os 200 e guarda. Antes mesmo de pagar os seus custos. Porque aí você vai se obrigar a reservar aquele dinheiro. Quando você não tem uma obrigação, você acaba deixando, deixa esse mês, não deu pra guardar, mês que vem eu tento. E esse mês que vem nunca chega, o seu primeiro investimento nunca chega e você nunca consegue sair da pindaíba aí que você vive ou desse aperto que você tá, porque você não consegue abrir mão hoje de um prazer momentâneo para planejar um prazer futuro, porque nada mais é do que isso, tá? A reserva de emergência vai te trazer uma tranquilidade que isso vai se transformar em prazer no longo prazo também, tá? Segunda dica, porque eu sei que a primeira vai ser bem difícil de você fazer. Então a segunda dica vem para apoiar essa primeira dica, que é: peça ajuda para alguém. Divida com alguém, acha aí na sua casa, no seu grupo de amigos, um guardião que vai te ajudar nessa jornada aí de fazer a construção da sua reserva de emergência. Pega aquela pessoa que é muito parceira. Seu marido, sua esposa, seu namorado, sua namorada, sua prima, sua irmã. Não quero saber quem você vai arrumar. Acha alguém que essa pessoa vai ser seu guardião e seu aliado na construção. Essa vai ser a pessoa que vai te dizer assim, olha, quando você convidar para tomar um chopp. Amiga, vamos sair para tomar um chopp. Você já fez a sua reserva de emergência esse mês? Você guardou aquele dinheiro que você se comprometeu? Ai, não guardei, mas a semana tá tão difícil, trabalhando tanto, eu mereço. Não, amiga, você não merece. Você vai investir aquele dinheiro que você se comprometeu. Busca aí uma pessoa bem chata, uma pessoa bem pentelha que realmente vai ficar ali, ó, no teu cangote. Porque com ajuda, você vai, nas primeiras semanas e nos primeiros meses que é mais difícil, você vai ter alguém ali te apoiando. E aí, quando você tem alguém te apoiando, meu amigo, é quase que impossível você desistir de alguma coisa. Porque você não vai querer que aquela pessoa fique ali, ó, azucrinando no seu ouvido. Aí você vai fazer aquilo que realmente precisa ser feito para alcançar o resultado que você gostaria. E a terceira e última dica, não menos eficiente, é o seguinte. Isso é uma técnica quando você estiver diante do desespero, assim, ó. Diante daquela vontade absurda de gastar seu dinheiro. Isso aqui, gente, meu Deus, até me soa aqui, ó, quando eu penso nisso. Porque no começo eu fazia muito isso. Fui lá no shopping. Eu sabia que eu não podia sair, que a minha reserva de emergência estava em construção, que eu não tinha dinheiro para gastar, mas eu ia. Porque eu tinha acabado de guardar lá meu dinheiro, aí eu pensava, e se aparecer uma promoçãozinha, né, de uma blusinha que eu vou comprar, porque tá barato. Aí eu ia pro shopping, sem ter o dinheiro. Ia pra primeira vitrine lá das minhas lojas favoritas, aí tinha uma placa vermelha, um absurdo de enorme, dizendo assim, ó:
Toda loja com 70% de liquidação. O que tu vais fazer se tu tem aquele dinheiro que tu aplicou pra reserva? Tu vai dizer, não tenho mais aquele dinheiro. Vou usar esse dinheiro pra comprar minhas brusinhas, minha saia nova, né? Entrava na loja, era tiro e queda. Comprava, acabava usando aquele dinheiro que não era pra ter sido usado. Então aqui vem a dica dolorosa para que você não faça mais esse tipo de consumo inconsciente. Foi lá pra loja, viu a placa da liquidação, sabe que não pode comprar? Você teve aquela vontade enlouquecida de comprar? Belisca seu braço com toda a força que te caber naquele momento. Belisca mas forte. Porque isso é uma forma de você avisar seu corpo que aquele sentimento de consumo é dolorido, que você não precisa daquilo. O ser humano não gosta da dor. Uma prova disso é quando você começa a ir pra academia, na primeira semana que te dói muito, você desiste, porque você não gosta da dor. Então faça isso quando você se perceber num ato de consumo enlouquecido e inconsciente. Você quer porque quer entrar na loja e gastar o dinheiro que você não tem? Se belisca. Se belisca, porque daí o seu cérebro vai se concentrar em outra coisa, vai entender que aquilo ali é ruim e você vai seguir a sua vida tranquilamente pelas lojas ali do shopping sem ser mais atentado pela placa da promoção, da liquidação. Faz pra você ver. Eu sou uma pessoa que eu adoro fazer compra. Adoro fazer compra. Um dos meus maiores prazeres é esse. Só que eu tenho separado do meu orçamento uma parte que é destinada pra isso. Eu não saio enlouquecidamente gastando tudo que eu tenho e que eu não tenho. Essa técnica do beliscão, ela é uma técnica de treinamento neurolinguístico. Sério, gente, isso aí é tiro e queda. Então, pra você que é muito gastador, quando estiver diante de uma próxima tentação de compra, tenta fazer essa técnica aí pra você não investir. Pai, você tá na live, você é uma pessoa que também precisa fazer isso. Meu pai é daqueles que não pode ver uma promoção na Polishop. Ele adora comprar as coisas. Aí, quando ele compra muita coisa e a minha mãe não deixa ficar em casa, o que eu faço? Grana, porque daí eu vou lá, pego as coisas paradas, os eletrodomésticos da Polishop e vendo tudo no LX. Não é não, pai? Já deve ter até saído que a verdade dói. Mas então é isso, galera. Hoje a live foi mais curtinha, mais pra gente falar a respeito da reserva de emergência. Eu espero que possa ter contribuído com algumas dicas pra vocês. Depois eu vou deixar essa live salva e nos comentários eu vou deixar os resumos dessa parte que a gente conversou. Sobre quanto guardar, quanto investir, aonde colocar. Vai dar tudo certo, é só você confiar nessas dicas e segue em frente. Olha aí, ó, aparece o Christian na Polishop. Pois é, dedura mesmo, porque a vida é assim, é gastar dinheiro na Polishop do meu pai, ele adora comprar as coisinhas lá que não precisa, mas ele tá se doutrinando, ele tá ficando mais consciente no consumo e eu espero que você aí do outro lado também possa. Uma ótima semana pra você, coloque tudo em prática o que a gente conversou hoje, porque a cada 1 hora de conhecimento você precisa no mínimo de 6 horas de prática. Coloque em prática que as coisas vão começar a dar certo. Obrigada a todos que estiveram aqui presentes, sua semana será iluminada, o mês de fevereiro vem cheio aí de fé para que você consiga realizar as coisas que você sonhou no mês de janeiro e ainda não conseguiu executar. Bora pra ação, galera! Um grande beijo e até a próxima! Tchau, tchau!